Olá, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, ainda na parte de diarreias, falando agora de causas importantes de diarreia crônica, que são as doenças inflamatórias intestinais. Então, diarreia aguda é abordada de forma sindrômica, diarreia crônica, cada etiologia tem uma abordagem totalmente diferente. E dentro dessas etiologias, a gente já falou que a doença inflamatória intestinal é a que está mais em moda nos congressos de coloproctologia, de gastroenterologia clínica. Aí tem um grande investimento em pesquisa em terapêutica, tem uma modificação muito grande no padrão de tratamento dessas doenças, né? Se você pegar as doenças inflamatórias intestinais e o câncer, é o que você tem mais mudança nos últimos 10 anos em relação ao tratamento em gastroenterologia. Basicamente porque são doenças de alta incidência dos países ricos e que tem investimento em pesquisa por causa disso. Então, assim, o tratamento da doença de Chagas não mudou nada nos últimos 30 anos. Mas o tratamento da doença inflamatória intestinal, sim, muda bastante, né? Quando nós falamos em doença inflamatória intestinal, a gente está se referindo, na verdade, não à categoria de doenças. Porque se você pegar causas infecciosas, inflamatórias, tem várias causas diferentes. A gente está se referindo a dois tipos específicos de inflamação no intestino. Duas doenças individualizadas, descritas há bastante tempo, e que tem o seu conhecimento mais aprofundado e destrinchado nos últimos anos, que são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que agora é chamada de colite ulcerativa, ou ulcerative colitis em inglês, né? Então UC, né? E em português R, né? Seu retocolite ulcerativa. Nunca sem o reto aqui no caso do português, né? Então a sigla na literatura toda vai estar UC, sempre vai ser colite ulcerativa, tá? E a doença de Crohn desceu, são as siglas que se usam mais, aqui a gente acaba usando por motivos óbvios, né? Retocolite ulcerativa na sigla, né? Então RCU. Apesar de vocês pensarem que é uma coisa moderna, que é uma coisa muito nova, que não existia antes, né? A doença de Crohn foi descrita foi observada, descrição clínica de doença de Crohn em 1623 na Alemanha. E foi padronizada por Burrill Crohn nos Estados Unidos no começo do século passado. E a retocolite ulcerativa idiopática, esse era o nome completo da doença. Notem que o idiopática saiu do nome da doença, porque hoje em dia se compreende melhor a etiopatogenia da doença. Então não é mais idiopática. Então a retocolite ulcerativa ou colite ulcerativa apenas foi descrita por Sir Samuel Wilkes na Inglaterra em 1859. Então já tem um conhecimento sedimentado há bastante tempo, né? Mas coisas novas vêm surgindo na sua compreensão. E essas doenças são chamadas de doenças inflamatórias porque a característica clínica, a alteração patogênica da doença é inflamatória. É uma inflamação que não tem causa infecciosa e que acomete o tubo digestivo. Então, doença inflamatória intestinal. É uma doença hereditária, genética, ela tem fator genético, tem fator hereditário, tem risco maior em famílias, tem risco maior em irmãos, tem risco maior ainda em gêmeos. E tem risco maior em gêmeos que são criados juntos. Então não é uma doença puramente genética, mas tem um fator genético. Tem alguns genes realizados. Mas só o fator genético não explica a doença. Então é um fator autoimune. O fator autoimune não explica sozinho a doença. Então tem um fator ambiental, alguma infecção perinatal, alguma infecção ambiental, algum estresse, alguma coisa que ativa a doença. Também sozinho não explica. Então vocês vão ver que é uma resposta imunológica inadequada no indivíduo que tem uma suscetibilidade genética aumentada, desencadeada por algum fator ambiental, dos quais a microbiota intestinal parece ser o mais importante. Então, a microbiota intestinal está envolvida na ativação das crises, interação dessa microbiota com o sistema imune do indivíduo. O indivíduo geneticamente susceptível vai desenvolver a doença inflamatória intestinal. Então, não posso falar que é uma doença ambiental, não posso falar que é uma doença genética, não posso falar que é uma doença autoimune. Então, é uma doença inflamatória de causa multifatorial. Para ser autoimune, ela tem atividade aumentada dos linfócitos T, né? E tem desregulação imunitária marcada por alguns marcadores séricos que são dosáveis, né? O PANCA
aumentado, né? O arado, então anticorpos importantes. E os gêmeos homozigóticos têm uma chance maior do que os gêmeos dizigóticos, e os gêmeos que são criados juntos têm uma chance maior do que os criados separados. Os parentes de primeiro grau têm um aumento importante. Pra você ter uma ideia, os gêmeos homozigóticos têm uma associação de 66% de doença de Crohn. Então, se um tem doença de Crohn, ou tem 66%, mas um terço não vai ter. Gêmeo homozigótico criado junto. Okay? Para a retocolite isso é menor, para a doença de Crohn é maior o fator genético, né? E os judeus europeus, os askenazitas, né? Não os sefaraditas, são aqueles do leste europeu, eles têm uma incidência muito alta, que vem a ser os judeus que invadiram o Nordeste brasileiro, que migraram para a cidade de Nova York depois que os holandeses foram expulsos, e tem um poderio econômico importante nos Estados Unidos. Tem muita pesquisa em cima disso por causa disso. Tá? Então, são um grupo que tem casamentos entre si, que tem mais ou menos uma homogeneidade genética, também cultural, e que tem uma incidência muito aumentada de doença de Crohn. Então, alguns grupos genéticos específicos, homogêneos, têm um aumento. Então, realmente, tem um fator genético envolvido nas doenças inflamatórias, mais frequente na doença de Crohn que na retocolite ulcerativa. E essas doenças inflamatórias intestinais, principalmente a doença de Crohn, ela tem um fator urbano. É maior nas cidades do que na zona rural. É maior no nível socioeconômico elevado. E vai entrar aí, do ponto de vista ambiental, aquela teoria da higiene excessiva. Naquelas teorias das vacinas. Estarem provavelmente dando uma desregulação imunitária no sujeito. Então, se é maior na zona urbana e na zona rural, tem mais higiene, menos contato com animais, com fezes de animais, com a natureza. Então, qual é a estimulação imunológica de uma criança nascida em São Paulo? É vacina. Então, a mãe ferve a água para limpar o bumbum da criança. Pega o algodãozinho, limpa o bumbum da criança com o algodãozinho. Todo mundo tem que lavar a mão, passar álcool gel e a babá fica de roupa branca para pegar no bebê. O chão da casa é todo limpo com desinfetante, com tudo que começa a engatinhar. Todas as comidas são fervidas, a água é filtrada, tudo para que eles não tenham contato com bactéria. Será que isso estimula de forma natural o sistema imunitário, que é programado para um primata das cavernas ou não? Nós somos primatas das cavernas. Agora a gente vive na asepsia total. Então, o estímulo imunitário é um pouco diferente do que ele foi se desenvolvendo na evolução. Então, uma das teorias é essa, a teoria da higiene excessiva, levando ao aparecimento de doenças autoimunes, inclusive a doença de Crohn. Ok? Então, o nível socioeconômico elevado, alguns acham que a estimulação por vacinas, em vez de estimulação por patógenos do meio ambiente, dá uma desvirtuada na resposta imunitária do indivíduo, né? Favorecendo esse tipo de coisa. O uso de contraceptivos orais na década de 60 começou a aumentar a incidência disso aí, então também se pensa que pode ter a ver com os contraceptivos. Açúcar refinado, então vejam, são todas coisas relacionadas ao nível socioeconômico elevado, à urbanização do ser humano, à higiene excessiva, que aumentam as chances das doenças inflamatórias intestinais, principalmente o Crohn em relação à retocolite, nesse aspecto aí. O cigarro é interessante, todos nós vemos inúmeras campanhas contra o cigarro, contra o fumo, e o cigarro, ele é um fator de proteção para a retocolite ulcerativa. O sujeito fuma, não tem crise. Para de fumar, desenvolve uma crise de retocolite ulcerativa. Então tem um fator ambiental importante o cigarro. Para a doença de Crohn, aumenta a chance de ter doença de Crohn o cigarro. Mas para a retocolite ulcerativa, protege um pouco. Né? Com relação à apendicite aguda, alguns acham que a resposta imunitária à apendicite numa certa fase da vida, né, favorece a chance de doença de Crohn. As pessoas que têm aquela hiperplasia linfática reacional a infecções virais e que desenvolvem a apendicite aguda, têm uma hiperplasia linfática que pode desenvolver doença de Crohn com mais frequência no ilho terminal. Né? E você tem localidades, então sujeitos, trabalhos que mostram sujeitos que nasceram em tal cidade, em tal mês, têm maior chance de doença de Crohn que os nasceram nos outros meses. Então, provavelmente, alguma infecção perinatal que foi contraída, que ativou o sistema imune do sujeito, ele desenvolve doença inflamatória intestinal mais para frente. Então, existe comprovação de que? De importância do fator ambiental na doença de Crohn e na retocolite.
Existe comprovação de importância da desregulação imunitária. Existe comprovação de fator genético na doença de Crohn e na retocolite. Nenhum deles explica isoladamente as doenças. Então seria a interação de fatores genéticos, da microbiota intestinal e da imunorregulação da mucosa. Tudo isso junto vai levar à inflamação, à doença inflamatória intestinal. Ok? Então essa é a fisiopatologia básica para vocês terem uma noção exatamente. Então, o que eu vou tentar fazer hoje com vocês aqui? Pegar esse monstro que é a doença inflamatória intestinal para o aluno vê a doença inflamatória intestinal como um monstro, como um bicho papão, não sabe nada, para poder fazer algumas tabelinhas para acertar algumas questões. E tentar mostrar aqui uma coisa mais ou menos compreensível. Claro que não vou entrar muito em aspectos terapêuticos, porque eu acho que não é do escopo do médico generalista. A gente dá essa aula preparatória para R3 de clínica médica e de cirurgia, a gente entra em aspectos terapêuticos com mais profundidade. Mas aqui, para aspectos fisiopatológicos, clínicos e diagnósticos. Vocês vão pegar um paciente no consultório de vocês, num ambulatório, num posto de saúde da família, num pronto-socorro, vocês têm que pensar que essa doença existe. E quais são as características que levam a pensar nesse tipo de doença. Muito bem. Então, nesse momento, vamos agora separar as duas doenças. E vocês vão ver que, para a prova de residência e para os concursos médicos, o diagnóstico diferencial e a separação entre o que é doença de Crohn e o que é retocolite ulcerativa é o que mais cai na prova. Então vocês têm que ter essa diferenciação. Isso aqui é característica de retocolite, isso é de doença de Crohn. Porque isso é o que é mais importante para concursos médicos. Então qual é o diagnóstico de doença de Crohn? Eu tinha um colega que estudava para residência que ele pegava todas as doenças e colocava assim, uma tabela para decorar para a residência. Então ele colocava assim, refluxo, tuberculose, câncer de cólon, todas as doenças. E colocava uma tabela assim. Aí uma das colunas da tabela era padrão ouro para o diagnóstico. E ficava decorando o padrão ouro de cada doença, ele achava que isso era muito importante para o concurso médico. Vocês escaem isso aí mesmo. Então qual é o padrão ouro para o diagnóstico desse Crohn? Não tem. Por que não tem? Porque o diagnóstico é baseado em aspectos clínicos, endoscópicos, radiológicos e anatomopatológicos condizentes com a doença de Crohn e não condizentes com as principais doenças e diagnóstico diferencial. Então a gente já tem, para caracterizar a doença de Crohn, que ela não tenha características das doenças. Então é a exclusão das doenças que podem dar o mesmo tipo de sintoma. Então isso aqui é importante vocês terem em mente. Que tipo de sintoma pode aparecer no doença de Crohn? Então vamos pensar, ela pode acometer da boca ao ânus. O que é que dá na boca do doença de Crohn? Aftas orais. Keilite. Úlceras no canto da boca. Então diagnóstico diferencial. Micoses, dentes quebrados. Doença sexualmente transmissível. Entra no diagnóstico do Crohn oral. No intestinal é outra doença diferencial de diagnóstico. Entendeu? Então, para cada tipo de sintoma vai entrar um diagnóstico diferencial importante. Por isso que não tem um padrão ouro. Mas essa doença de Crohn, ela tinha outros nomes. Vocês vão encontrar na literatura outros nomes para a doença de Crohn. Então, outros nomes. Enterite segmentar. Então, uma inflamação do intestino delgado de um segmento apenas. Enterite segmentar, enterite de Crohn. São sinônimos. Por quê? Porque o local mais acometido é o intestino delgado, em 75% das vezes. Então a doença de Crohn é uma doença que prioritariamente vai acometer o intestino delgado. Dentro do intestino delgado, o local mais acometido é o íleo terminal, que é justamente o local mais rico em linfócitos. Então toda doença que acomete o tecido linfático do intestino vai ser mais comum no íleo terminal. Então, para concursos médicos, tuberculose, doença de Crohn, linfomas intestinais acometem mais o intestino delgado distal, o íleo terminal. Porque é o local mais rico de tecido linfático. Então, essas doenças que eu falei para vocês entram no diagnóstico diferencial da ileite terminal. Essa ileite pode chegar até a válvula ileocecal, comprometendo a válvula ileocecal, ou pode não chegar até a válvula ileocecal. O mais comum é que chegue à válvula ileocecal. Então, qual é a forma mais encontrada de manifestação clínica da doença de Crohn? É uma
inflamação no ilho terminal comprometendo a válvula ileocecal. É essa a forma mais comum da doença de Crohn. É isso aqui na peça cirúrgica. Então vocês têm aqui o segmento distal do intestino delgado, inflamado com espessamento mesentérico, espessamento da parede, com fibrose, que é a cicatrização de inflamações prévias, que levou a uma estenose, estreitamento, a diminuição da luz, com dilatação a montante na área sã. Então essa aqui é a característica mais comum da doença de Crohn, uma ileite terminal com comprometimento da válvula ileocecal. Mas algumas coisas são peculiares à doença de Crohn, como a possibilidade de comprometer da boca até o ânus. E com a característica de lesões salteadas. Você tem áreas sãs, áreas doentes. Depois uma área sã e outra área doente. Então você pode ter um Crohn oral, esôfago normal, estômago comprometido. Você pode ter um Crohn oral, esôfago normal, estômago comprometido, delgado comprometido, delgado são, delgado comprometido, delgado são. Então, enterite segmentar com lesões salteadas é o característico da doença de Crohn. 20% dos casos tem colite. E em 30% pode haver a doença perianal ou perineal. Perineal e perianal é a mesma coisa, né? Porque períneo é a região ao redor do ânus. Então você pode ter doença perineal. Geralmente essa doença perineal vem associada à colite. Pode não ter, mas geralmente vem associada à colite. Como é a doença perineal? Então é a inflamação do canal anal e do reto baixo, com fissuras. A fissura anal é uma doença benigna que geralmente acomete a linha média posterior do ânus. Na doença de Crohn, ela não segue esse padrão. São fissuras em posições anômalas. Quando você tem inflamação crônica no ânus, na tentativa de cicatrização se formam pregas de pele, plicomas. O plicoma anal é uma prega de pele do ânus. Ela pode ter subjacente a ela uma hemorroida dilatada, então um plicoma hemorroidário, ou ela pode ser de característica inflamatória, por exemplo, um plicoma pós-operatório. Faz a cirurgia de hemorroida, fica aquela ferida aberta na cicatriz, se for um plicoma residual, um plicoma cicatricial. Você pode ter uma fissura anal e um plicoma. Então, esses plicomas podem ser inflamatórios ou cicatriciais. Então, o que nós encontramos na doença de Crohn perianal? Fissuras em posições anormais, plicomas inflamatórios que não têm hemorroida subjacente. E fístulas perianais, comunicações anormais entre o canal do ânus e a pele da região perianal. Fístulas perianais, cicatrizes de fístulas prévias e abscessos. Fissuras em posições anormais, plicomas inflamatórios. Isso aqui que parece uma variz abriu uma fístula uma semana depois dessa moça. Então é isso que é. Então, quando você se deparar com o ânus, veja como o ânus está inflamado, está avermelhado. Então tem um caráter inflamatório do ânus, cheio de plicoma, cheio de fissura. Isso aqui me parece uma doença inflamatória do ânus. Vamos investigar. Muito bem. Então, dentro das características do doença de Crohn, o comprometimento descontínuo, áreas sãs, áreas doentes, áreas sãs, áreas doentes, é característico da doença de Crohn. Né? Então, veja, uma área sã, uma área doente, uma área doente e uma área sã. Então, áreas sãs entremeadas por áreas doentes, lesões salteadas, característico da doença de Crohn. E como é essa alça intestinal inflamada na doença de Crohn? O aspecto macroscópico que você vai ver na cirurgia, ou na peça cirúrgica, ou na endoscopia, que é tudo macroscopia, você vai ver a alça e o meso espessados. Então a alça, a parede do intestino está espessada, e o mesentério está espessado, tem inflamação no mesentério. Essa gordura mesentérica que está espessada e inflamada, ela tende a crescer sobre a alça intestinal. Então está a alça aqui e o mesentério embaixo. Então a gordura vai amaciando, espessando, vai crescendo. Projeções em formas de dedos, digitiformes da gordura mesentérica sobre a parede da alça delgado, sobre a serosa. Né? E a doença de Crohn tem como característica o comprometimento de todas as camadas do intestino delgado, ou do cólon, ou da boca. Então ela é transmural. Sendo transmural, acomete a serosa. Acometendo a serosa, serosite, aderências entre um órgão e outro. Então, aderências intestinais, projeções digitiformes, mesentério e alça espessados.
Aqui é aquela mesma peça cirúrgica que eu mostrei para vocês, só que fechada. Então nós temos projeções digitiformes da gordura sobre a alça. Mesentério espessado, né? Vejo aqui um segmento de alça de delgado ressecado. Então, projeções digitiformes. Comprometimento até a serosa. Vejam, aqui tem áreas de inflamação e hemorragia subserosa e áreas de cicatriz, áreas brancas, cicatriz prévia. Inflamações transmurais. Então, doença de Crohn. Múltiplas aderências entre as alças intestinais na doença de Crohn. E olhando a mucosa desse intestino ou desse colo inflamado, o que é que nós encontramos? Inicialmente, úlceras semelhantes a aftas orais, úlceras aftoides. Então, desenhando aqui as úlceras aftoides, né, vamos ao quadro branco aqui. Então, nós temos inicialmente as úlceras aftoides. Com o desenvolvimento da doença, essas úlceras vão se prolongando e passam a assumir formas de cobra, formas de serpente, úlceras lineares ou úlceras serpinginosas em forma de serpente. Depois de um certo tempo, essa forma de serpente vai se coalescendo com outras úlceras lineares também em forma de serpente. Isso vai dar à mucosa inflamada um aspecto de pedra de calçamento, um aspecto calceteado, um aspecto de cobblestone, né? Um aspecto em paralelepípedo, que é característico da doença de Crohn. Então, na progressão da lesão mucosa na doença de Crohn, nós temos úlceras aftoides, úlceras lineares ou serpiginosas e aspecto calceteado em paralelepípedo, cobblestone em inglês. Então, algumas úlcerazinhas visíveis aqui. Aqui já úlceras lineares, né? Você consegue identificar úlceras lineares. E aqui, né, várias úlceras dando um aspecto em paralelepípedo. Muito bem. Assim como a inflamação é transmural, acomete todas as camadas da parede intestinal, mucosa, submucosa, muscular e serosa, a úlcera pode ser transmural. E quando você tem uma úlcera que penetra todas as paredes do intestino, o que você tem? A perfuração da parede intestinal. Notem que essa alça, antes de se perfurar, ela costuma ser o quê? Se inflamada, ter serosite e dar aderências que eu falei para você. Se eu tenho dois órgãos aderidos, eu tenho a perfuração do órgão, o que acontece? Uma fístula, uma comunicação anormal entre dois órgãos. Então, fístulas enterocutâneas, fístulas enteroentéricas, fístulas enterocolônicas, fístulas perianais, fístulas gastroentéricas, gastrocólicas, enterotubárias, enterouterinas. Então, fístulas do intestino doente ou qualquer outro órgão ao qual ele estava previamente aderido. Pode existir a perfuração em cavidade livre? Pode, mas é raro. Geralmente fistuliza, porque tem aderência prévia. Mas pode perfurar. Pode perfurar com bloqueio de alças e dar um abscesso intracavitário. Perfurou o intestino, dá tudo grudado ali, deu um abscesso intracavitário. Então você pode ter fístulas, abscessos, perfuração em cavidade livre. Isso é doença de Crohn fistulizante, né? Então, fístulas, abscessos. Além disso, se a inflamação e a úlcera atinge a musculatura da parede intestinal, a camada muscular, e não leva à perfuração, quando há cicatrização do músculo, você tem fibrose da musculatura com estenose, estreitamento. Então, no Crohn, você pode ter áreas de estenose que vão levar a que tipo de sintoma? A suboclusão intestinal. Distensão, cólicas, vômitos, obstrução intestinal. Então, na doença de Crohn, vocês vão ver, a gente pode ter três tipos de sintomas. Sintomas inflamatórios, sintomas estenóticos, obstrutivos, ou sintomas fistulizantes. São sintomas que podem aparecer na doença de Crohn. Então, tudo explicado pela alteração fisiopatológica de inflamação transmural, que vai dar úlceras, fístulas, abscessos ou estenose da musculatura. Então vejam aqui, nessa radiografia contrastada, em que o paciente ingere o contraste por via oral e, através de uma fístula,
gastrocólica é o contraste, chega imediatamente ao colo. Esse paciente come imediatamente tem uma diarreia. Totalmente desnutrido. Uma fístula. Vejam aqui, a alça intestinal praticamente normal. Você não vê mais inflamação importante na mucosa, mas essa região sofreu inflamação transmural e teve fibrose de sua parede, levando ao estreitamento do lúmen intestinal. Então, inflamação transmural levou à cicatrização com estenose. Sintomas fibroestenóticos obstrutivos da doença de Crohn. E olhando agora na microscopia, o que veremos na doença de Crohn? Então, o achado característico da doença de Crohn é um granuloma não caseoso. Vejam que até o achado característico já se coloca em oposição ao granuloma caseoso, que é o que é identificado na tuberculose, que é outra doença granulomatosa comum em nosso meio que pode atingir o hílio terminal. Então, a doença de Crohn, granuloma não caseoso é o achado microscópico. Você acha isso com frequência? Não. Você acha na minoria das biópsias, 20%. 60% das peças cirúrgicas de ressecção, quer dizer, quase metade você não encontra. Ressecou o intestino por doença de Crohn, o melhor serviço de patologia, faz 1000 cortes e não acha nenhum granuloma. Ok? Então tem baixa sensibilidade, mas quando você identifica o granuloma não caseoso, tem uma alta especificidade para a doença de Crohn. Muito bem, então vocês já entenderam o que a doença de Crohn causa no indivíduo. Quais são as alterações que acometem. Então, pode acometer da boca ao ânus, local mais comum, o intestino delgado, o hílio terminal, com comprometimento da válvula ileocecal, e pode dar inflamação. Então, inflamação do intestino no hílio vai dar o quê? Uma ileite, uma enterite. Vai dar uma diarreia crônica. Que diarreia crônica? Diarreia crônica inflamatória, com leucócitos fecais presentes, pode estar com sangue ou não, né? Do padrão do intestino delgado. Pode dar obstrução intestinal, porque tem cicatrização com fibrose e estenose. Pode dar fístula para outros órgãos, para a pele, pode dar lesão perianal, tudo isso pode dar. A doença de Crohn ela é caracterizada por períodos de crise e períodos de remissão. Os fatores que desencadeiam as crises podem ser ambientais, como infecções, podem ser momentos de estresse psicológico. Tem alguns trabalhos que mostram que a psicoterapia diminui a frequência de crises inflamatórias, nos pacientes com Crohn, por exemplo. Entendeu? E esses sintomas podem ser inflamatórios, fibroestenóticos ou sintomas perfurativos fistulizantes. Sintomas inflamatórios podem ser locais no intestino ou podem ser sistêmicos. É uma doença inflamatória intestinal que tem efeitos sistêmicos. Então, sintomas inflamatórios sistêmicos: astenia, febre baixa, mal-estar, perda de peso, anorexia. E sintomas locais de inflamação: diarreia e malabsorção intestinal, pela inflamação intestinal. Então, sintomas sistêmicos ou locais de inflamação nas crises inflamatórias. Então, a inflamação vem em crises, períodos de crise e remissão. Então, é a história natural. Sintomas fibroestenóticos: se teve inflamação, cicatrizou com estenose. Ele vai ter vômitos, distensão abdominal, episódios de suboclusão. Às vezes, ele tem uma subestenose pequena que não dá sintoma. Quando dá uma crise inflamatória, incha e fecha de vez. Então, ele pode ter uma melhora parcial com o tratamento clínico, devido ao edema que pode acontecer. Mas, geralmente, o sintoma fibroestenótico, a fibrose, não responde ao tratamento clínico. Demanda o tratamento cirúrgico. E quando se instala a fibrose, e essa fibrose é realmente responsável pelo sintoma do paciente, ela não vai ter crise de remissão, vai ficar o tempo inteiro sintomático. Então fica cólicas recorrentes, vômitos eventuais, comer uma coisa um pouco mais pesada, vomita. Então vocês vejam aqui, ó, esse exame radiológico do intestino delgado, que se chama trânsito e morfologia do intestino delgado, em que notamos empilhamentos de moedas e uma área estenótica do hílio terminal. Empilhamento de moedas para cima. E aqui, uma jovem de 23 anos, que ela tinha muita vergonha, porque já tinha uns 2, 3 anos que toda vez que ela entrava no ônibus, no metrô, o pessoal dava um lugar para ela, porque achava que ela estivesse grávida, com a barriga desse tamanho. Uma suboclusão crônica decorrente desse Crohn. Então vocês têm aqui uma área de estenose localizada no hílio terminal. Essa aqui é minha mão esquerda,
E esse aqui é o íleo terminal dilatado, que é a porção mais fina do intestino delgado. Então ele fica com distensão abdominal crônica, vômitos, com suboclusão crônica. Tem que fazer tratamento cirúrgico, não tem jeito. Sintomas perfurativos. Então vamos imaginar que eu tenho um paciente com doença de Crohn. Esse paciente está com febre, mal-estar, uma diarreia crônica. Febre de quê? 38,5, 38,2. De repente, dor abdominal súbita, febre de 40 graus. O que aconteceu? Perfurou a alça intestinal. Perfurou, está com abscesso cavitário. Então, sintomas perfurativos. Febre alta. Às vezes ele tem uma fístula enteroentérica, enterocolônica, gastrocólica, gastroentérica, com um grande desvio, uma grande derivação, um grande bypass intestinal. Em que ele come e tem uma diarreia aguda. Então tem aquela diarreia meio crônica, de repente uma diarreia volumosa, aguda. Uma diarreia muito maior volume. Pode ser um sinal de perfuração também. Ou ele pode, de cara, exteriorizar uma fístula, saída de líquido entérico pela vagina, saída de líquido entérico pela pele, supuração perianal, de cara, abrir uma fístula e já vê a fístula. Então, sintomas perfurativos, fistulizantes, do abdominal, abdômen agudo perfurativo, né? Ou eventualmente um quadro infeccioso sobreposto a um quadro inflamatório prévio. Então, essa jovem, por exemplo, ela tinha aqui uma fístula enterocutânea. Já tinha uma laparotomia prévia, suspeita de apendicite, que na verdade se mostrou uma ileite terminal, foi ressecado. Isso está errado, né? O certo é fazer sempre laparotomia mediana ou laparoscopia, porque esses pacientes com doença de Crohn, eles têm quadros recidivantes. Eles têm possibilidade de ser submetidos a vários procedimentos cirúrgicos. Então nós devemos preservar a musculatura da parede intestinal deles. Então sempre mesmo um acesso. Se eu faço um acesso aqui para isso, daqui a pouco outro acesso aqui para isso, depois outro acesso aqui, aí fica o abdômen todo retalhado. Então preservar a parede, a laparotomia mediana sempre ou laparoscopia. Fístulas enteroentéricas podem aparecer também. Muito bem. E que exames complementares nós solicitamos geralmente para essas doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn? Então, exames de sangue. Tratando-se de uma diarreia crônica, é óbvio que nós temos que ter exames de fezes, parasitológico de fezes, leucócito, etc. Exames de imagem seccional. Aí a principal indicação são as complicações, como abscessos intracavitários, mas a gente vai ver que hoje em dia a gente tem muitos exames de imagem seccional, como a tomografia e a ressonância, e mesmo o ultrassom feito em centros especializados, que podem nos mostrar o espessamento da alça, o espessamento do mesentélio, a atividade inflamatória na parede intestinal. E os exames endoscópicos, que nos mostrar as características mucosas das lesões. Né? No exame de sangue nós podemos ter anemia. Por que razão se tem anemia na doença de Crohn? Podemos ter por 3 razões. Anemia hipocrômica microcítica da perda sanguínea pela enterite crônica. Podemos ter anemia megaloblástica, porque essa doença acomete o íleo terminal, que é o local de absorção, né, da vitamina B12. A vitamina B12 se liga ao fator intrínseco secretado pelo fundo do estômago e é absorvida no íleo terminal por receptores específicos, que reconhecem o fator intrínseco com a vitamina B12 acoplados. Então, se eu tenho uma doença do íleo terminal, eu vou ter uma má absorção do íleo terminal, posso ter anemia megaloblástica. E eu posso ter aquela anemia normocítica e normocrônica, característico da artrite reumatoide, ou característico da doença crônica, da doença inflamatória crônica, porque é uma doença inflamatória crônica. Então, eu posso ter qualquer tipo de anemia na doença de Crohn. Então, anemia hipocrômica, microcítica, normo ou megaloblástica. Eu costumo ter uma leucocitose, não muito alta, mas um pouquinho de leucocitose, mostrando a inflamação crônica, e também plaquetose, mostrando a inflamação crônica. Eu tenho elevação de marcadores inflamatórios, como a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa, que são marcadores de atividade inflamatória por se tratar de doença inflamatória. E devido ao acometimento do intestino delgado e da má absorção intestinal, eu posso também ter hipoalbuminemia. Existem testes sorológicos que mostram alguns anticorpos que seriam característicos do de Crohn, que não servem como rastreamento, não servem muito para confirmação diagnóstica e servem principalmente para o diagnóstico diferencial entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Então nós temos basicamente 2 tipos diferentes
anticorpos, tem o ASCA e o PANCA. E o padrão do Crohn é ASCA positivo, PANCA negativo. E o padrão na retocolite é PANCA positivo e ASCA negativo. Então vocês gravam ASCA Crohn, ANCA retocolite. Então dá para vocês tentar gravar isso aqui. Então, PANCA positivo, retocolite. ASCA positivo, doença de Crohn. E aí o outro é negativo. Com isso que se consegue uma boa especificidade e para diagnosticar uma da outra. Quando você acha, você pode ter os dois negativos, os dois positivos e não fechar o diagnóstico. Então, quando você tem esse padrão ASCA positivo, PANCA negativo, fala realmente a favor de doença de Crohn. Quando você tem PANCA positivo e ASCA negativo, fala a favor de retocolite ulcerativa. Exames de fezes. O que vamos procurar, como em todos os exames? Características das doenças inflamatórias intestinais e a ausência de características das principais doenças de diagnóstico diferencial. Então, aqui nós temos leucócitos fecais aumentados, a ausência de patógenos específicos, sejam protozoários, sejam eumintos, sejam germes na própria cultura, tudo negativo. E pode ter aumento de gorduras fecais aí pela má absorção intestinal. Que aí você pode encontrar tanto nas diarreias que acometem o intestino delgado causando uma absorção, quanto nas diarreias que se originem na pancreatite crônica, por baixa secreção de enzimas pancreáticas que digerem gorduras. Você pode ter gorduras pouco aumentadas, mas é pouco aumentada na doença de Crohn. Exames de imagem, né, a gente vai sempre tentar avaliar a mucosa. Então, a gente vai tentar avaliar a mucosa do cólon com colonoscopia. A mucosa do esôfago, do estômago, do duodeno, com endoscopia digestiva alta. A mucosa do intestino delgado, ela vai ser avaliada com enteroscopia, que não é um exame tão à mão, tão comum, tão fácil. Então, o clássico para avaliação da mucosa do intestino delgado é o exame de trânsito morfologado. Então, o trânsito intestinal. A gente vai acabar pedindo, né? O enema opaco pode ser utilizado. Esses exames contrastados, como trânsito e enema, eles são muito úteis na investigação de fístulas do tubo digestivo. Então, sempre que você pensar em ver uma alteração no formato ou um extravasamento de líquido de uma fístula, por qualquer razão, pense no exame contrastado. Porque você coloca contraste no interior do tubo digestivo e, sob pressão, ele vai vazar e vai mostrar para você o local da fístula. Alterações do formato, como dilatação e estenose, também são bem demonstrados por exames de contraste. Então, os exames contrastados, o trânsito e o enema servem com esse princípio. O trânsito também para ver a mucosa do delgado e o enema e o trânsito para ver estenoses, dilatações e fístulas. Okay? As tomografias básicas e classicamente são pedidas para a investigação de complicações como perfurações e abscessos, mas hoje em dia, com a melhoria da acurácia imaginológica desses exames, tanto a tomografia quanto a ressonância, você pode ter a enterografia tomográfica. É como se fosse um trânsito intestinal reconstruído em 3D pela tomografia. E você tem também a enterorressonância, que é como se fosse um trânsito pedido por ressonância. Você faz a imagem das alças intestinais, como no trânsito, e você consegue ver o espessamento da parede que você não vê tão bem no trânsito. Então, exames de imagem seccional, que faz secção, como tomografia e ressonância, eles podem ser úteis hoje em dia na avaliação do intestino delgado também. Então, aqui vocês veem, por exemplo, um grande vazio de alças intestinais no meio da barriga. É uma coleção que esse paciente tem aqui. E aqui vocês veem, né, o estreitamento muito grande aqui do íleo terminal visto no enema opaco pelo refluxo. Exames endoscópicos são obrigatórios na doença de Crohn. Eu já falei para vocês que ela pode atingir da boca ao ânus, então tem que fazer todo o exame do tubo digestivo. Então, o paciente com doença de Crohn tem que ter a boca examinada, tem que ter o ânus examinado, tem que ser submetido a endoscopia, colonoscopia e enterografia, seja um enema, seja uma enteroscopia, seja uma enterografia tomográfica ou por ressonância. Então, você tem que avaliar todo o tubo digestivo do paciente, né? As maneiras de fazer endoscopia, a enteroscopia com cápsula é muito utilizada pelos gastroenterologistas clínicos. O sujeito engole uma cápsula e essa cápsula vai tirando fotos a esmo da mucosa intestinal. Isso é repassado para uma caixinha e o endoscopista avalia as fotos e vai falando para você como é que está o aspecto da mucosa do intestino delgado. O grande problema, essa cápsula que a gente digere, ela custa um pouco caro
E se tiver uma subestenose, ela pode parar lá e ficar um corpo estranho no tubo digestivo. Então a gente evita utilizar a cápsula quando tiver sinal de estenose. Então primeiro você faz uma tomografia, um enema, alguma coisa, um trânsito para ver que não tem nenhuma área de estenose e depois você pode usar a cápsula. Qual é o diagnóstico diferencial? Como eu já disse, depende da clínica. Para cada tipo de sintoma é um diagnóstico diferencial específico. Então o paciente com lesão perianal, doença criptogranular causando fístulas, doenças granulomatosas como tuberculose perineal, neoplasias do canal anal e da vagina, tudo isso aí é diagnóstico diferencial. Doença da boca é outra coisa, doença do esôfago é outra coisa, esofagite neofílica, doença do refluxo. Cada local que é cometido tem um diagnóstico diferencial importante. São complicações da doença de Crohn, as perfurações, como eu já disse, os estreitamentos, as estenoses, né? A doença perianal é considerada uma complicação e as complicações nutricionais decorrentes da malabsorção intestinal, né? O câncer, ele não tem como fator predisponente importante a doença de Crohn. Quando a doença de Crohn atinge o intestino grosso, e o câncer coloretal é comum no nosso meio, aí ela é fator predisponente para o câncer de intestino grosso. Quando ela atinge o intestino delgado, ela é fator predisponente para o câncer de delgado, mas é um tipo de tumor muito raro. Então não tem um impacto tão grande no risco de câncer a doença de Crohn. Nós vamos ver que a retocolite, por atingir o reto e o cólon, tem um impacto muito risco de câncer. E o câncer é uma preocupação nossa na retocolite muito maior. O tratamento clínico tem acento, né? Clínico ou cirúrgico. Por um acaso, vocês acham que a cirurgia ela pode curar a doença de Crohn? Não, obviamente não pode curar a doença de Crohn. A cirurgia visa a tratar as complicações como estenoses, obstruções intestinais, perfurações, fístulas, abscessos. Então a doença de Crohn, ela visa a tratar o efeito da doença e sua complicação. Ela não trata a gênese, a origem da doença. O tratamento clínico vai atingir mais as causas, também atinge as complicações, mas atinge mais as causas. Que tipos de medicamentos podem ser utilizados? Então, anti-inflamatórios, eu não estou falando aqui dos anti-inflamatórios não hormonais, do tipo de clofenaco, AS, essas coisas. Eu estou falando de anti-inflamatórios tópicos derivados do 5-ASA, sulfasalazina e mesalazina. São anti-inflamatórios que agem no próprio lúmen intestinal. Então, se o paciente tem uma doença de delgado, eu vou utilizar por via oral. Se tem a doença do reto, eu posso usar por via retal, supositório ou enema. Lembrando que a sulfasalazina, ela é quebrada na parte 5-ASA, que é a mesalazina, por bactérias do cólon. Então, a sulfasalazina só é utilizada para a doença colônica. Já a mesalazina é o fator ativo diretamente, pode ser utilizada para doenças do intestino delgado e pode ser utilizada em enema e em supositório, a mesalazina. Os mais potentes imunomoduladores, imunossupressores e anti-inflamatórios, principalmente, que nós temos, são os corticosteroides. Então, numa doença grave, moderada, que eu quero uma rápida remissão, eu uso corticoide. O grande problema dos corticosteroides são os efeitos colaterais em longo prazo. Diabetes mellitus, síndrome cuxingoide, osteoporose, necrose de cabeça de fêmur, catarata, etc. Então, a gente não utiliza os corticoides para manutenção para o longo prazo. A gente utiliza os corticoides numa fase aguda, num caso moderado a grave. Num caso mais leve, a gente pode utilizar os anti-inflamatórios, né? Nos casos mais graves, a gente usa para manutenção imunossupressores ou agentes biológicos. Os imunossupressores, né, como a ciclosporina endovenosa, às vezes utilizada em formas agudas, mas não muito utilizada, e a 6-mercaptoporina e a azatioprina são drogas para o uso em longo prazo. Lembrando que a azatioprina, que é a mais utilizada, ela só tem seu efeito imunomodulador sobre o intestino na doença de Crohn a partir de 4 meses de uso contínuo. Então eu posso utilizar um corticoide, um anti-inflamatório na fase aguda, para ter remissão da doença, já entro com a azatioprina. Depois de 4 meses eu mantenho a azatioprina para que se mantenha em remissão esse paciente. Os antibióticos, aí a gente usa mais o metronidazol e a ciprofloxacina, eles podem ser úteis na remissão da doença aguda, no tratamento da doença perianal, que ela responde parcialmente ao uso de antibióticos. Por que razão? Pela infecção secundária e por aquele fato que a gente viu lá no começo da aula, de que a microbiota intestinal vai ativar a resposta imune inflamatória no doença de Crohn. Então, você dando antibióticos, você diminui essa ativação. Então, você pode utilizar antibióticos em períodos
para pacientes com doença perianal, doença intestinal, em alguns períodos podem se utilizar antibióticos. E os agentes biológicos, que são uma modernidade aí, vem sendo usados aí nos últimos 10, 12, 15 anos aqui no Brasil, são anticorpos contra o fator de necrose tumoral alfa, são de origem humana ou de origem mista. E eles vão bloquear essa parte específica da cascata inflamatória. Eles têm muito menos efeito colateral do que o corticoide, podem ser usados em longo prazo e têm uma potência muito alta. Então, por causa disso, são hoje em dia as drogas de escolha para doenças fistulizantes, para doenças mais graves, para manutenção. Nós temos basicamente o infliximab e o adalimumab já aprovados em uso há bastante tempo, e o certolizumab entrando agora para o uso na doença inflamatória. Essas drogas também são usadas na neurologia, para a esclerose lateral amiotrófica, doenças degenerativas, são utilizadas na reumatologia, são utilizadas em várias áreas, né? Para a doença inflamatória é isso que eu falei para vocês. Muito bem. Perfurações de estenose de doença perianal, né? Então, doença perianal, você tem que drenar todos os abscessos, as fístulas, combater a inflamação e depois a openose, você tem que romper a estenose. E existem dilatações endoscópicas que estão feitas no exterior, aqui não muito, e a cirurgia. Como o paciente com doença de Crohn é um paciente que tem acometimento do intestino delgado, que se por um acaso ele for ressecado, e é uma doença recidivante em vários pontos, ele pode ficar com o intestino curto, nós evitamos a ressecção intestinal. Nós damos preferência a plásticas, a plastias, a técnicas cirúrgicas que resolvam apenas a estenose. Então, quando temos uma estenose concêntrica, como nesse tipo aqui assim, o que nós fazemos? Nós fazemos uma incisão que vai levar à abertura da alça intestinal. Então, você abriu aqui, resolveu a estenose, e você sutura nesse sentido aqui, ó. Então, esse paciente que tinha uma alça estenosada, ele passou a ter uma alça sem estenose. Então, estrituro ou estenoplastia amiculix. Então, eu faço uma abertura nesse sentido, abro e costuro no outro. Eu ressequei o intestino delgado, eu diminuí a área de absorção intestinal? Não. Eu mantive o intestino do paciente. Então, na doença de Crohn, a preferência por técnicas sem ressecção intestinal. Ok? Nas estenoses. Se for uma estenose muito prolongada, você pode precisar fazer uma ressecção, né? Nos fistulizantes, como a fístula perianal, por exemplo, né, a gente precisa fazer cirurgia específica. Sempre controla a inflamação, dá antibiótico, dá anti-inflamatório, biológico, está tudo controlado, sem sinal nenhum de inflamação. Aí você entra com uma cirurgia definitiva, pode ser um retalho mucoso, aí são técnicas cirúrgicas de interesse para o cirurgião. Mas é difícil fechar sem cirurgia esse tipo de lesão. Fístulas enterocutâneas, né? A ressecção da parte do intestino comprometida e a anastomose. 60 a 70% dos pacientes com doença de Crohn serão submetidos a operações. Por isso que a preocupação em preservar a parede abdominal. Se bem tratados, podem ter sobrevida similar à população geral. Muito bem, então falamos bastante de doença de Crohn, né? A gente fixou bem, o tratamento clínico é mais ou menos o mesmo entre o doença de Crohn e a retocolite, né? Vamos dar uma paradinha agora para falar sobre a retocolite ulcerativa. Então, principalmente essas características que a diferenciam da doença de Crohn. Talvez a gente passe um pouquinho de 1 hora nessa aula, a última aula é um pouco mais curta, no geral, nosso tempo vai acabar aí na hora certa, a nossa aula da manhã. Não se preocupe com isso aí se eu passar um pouquinho mais aí do tempo. Então, uma coisa que é característica da retocolite ulcerativa e que de cara a gente já tem uma diferença para doença de Crohn, já está no nome dela. Então, doença de Crohn, da boca ao ânus atinge retocolite. É o reto e o cólon. E sempre nessa ordem, primeiro o reto acometido e depois o cólon. Então, retocolite tem como característica o comprometimento do reto. Ela pode ser uma doença pancolônica, comprometimento de todo o reto, todo o cólon. Ou pode ser só uma retite, uma retosigmoidite. Ou pode ser uma colite esquerda. Então, a gente vai ver que a classificação divide em retosigmoidite, colite esquerda e pancolite. Então, como características gerais, nós temos o comprometimento do cólon e do reto,
um padrão de distal para proximal contínuo. Então você não tem a área doente, uma área sã e outra área doente. Então você não vai ter, por exemplo, uma reto-sigmoidite, um colo esquerdo transverso normal e inflamação no ascendente e no seco. Se você encontrar um paciente com esse padrão, esse paciente deve ter uma colite de Crohn e não uma retocolite ulcerativa, porque ele tem áreas sãs entremeadas por áreas doentes. Lembrando que a doença de Crohn pode atingir o cólon só, da boca ao ânus. Em todas as grandes séries de cirurgia para retocolite, você vê lá 10, 15, 5% de casos que o diagnóstico era Crohn. Foi operado como retocolite, ficou com uma colite indeterminada, e depois de 5, 10 anos, abriu uma manifestação de Crohn. E era Crohn, não era retocolite. Então, nem sempre o diagnóstico diferencial é muito fácil nesses casos. Né? E também se manifesta por crises e remissões. E as crises na retocolite costumam ser precedidas de pródromos. O paciente sente que vai ter a crise. Uma característica muito importante da retocolite é que, diferentemente da doença de Crohn, ela não causa acometimento transmural. Ela fica restrita à mucosa e à submucosa. Isso é muito importante, porque se ela não atinge a muscular, ela não dá estenose. Só vai ter estenose da alça se atingir a musculatura, para dar fibrose, correto? Se ela não atinge a muscular nem a serosa, ela não vai dar fístula. Ela não vai dar perfuração. Então, aqueles sintomas fibroestenóticos e fistulizantes ou perfurativos da doença de Crohn não são encontrados na retocolite ulcerativa. Na retocolite nós temos sintomas inflamatórios, que é o quê? Uma retocolite. Então, dor na fossa ilíaca esquerda, tenesmo, puxo, diarreia mucossanguinolenta com sangue visível, aumento da frequência das evacuações, sintomas de doença inflamatória no colo e no reto, e que sempre acomete o reto. Então, essa é a característica da retocolite ulcerativa. Né? Você tem o reto mais comprometido sempre e um limite visível entre a área sã e a área doente. Né? E como é essa alteração mucosa da retocolite? Primeiramente, uma vermelhidão da mucosa, o eritema. Depois, um edema, o inchaço da mucosa. Por último, as erosões. Então, a mucosa fica vermelha, inchada e começa a cair e a erodir. E essa mucosa vai caindo e erodindo e vai deixando áreas de mucosa que não caem. Essa área de mucosa está como? Está vermelha e edemaciada. Então eu tenho uma mucosa careca, uma submucosa exposta e uma área de mucosa vermelha e edemaciada. Parece um pólipo. Então são os pseudopólipos. Então a característica aqui, nós temos lesões mucosas, úlceras, é colite ulcerativa, várias úlceras. E depois que tem descamação, veja como tem fibrina exposta, a submucosa, a mucosa caiu, a submucosa está exposta, às vezes espinha muscular. E áreas de mucosa preservada, que parecem pólipos, que são mucosas edemaciadas. Então, pseudopolipose. Então, em oposição ao aspecto em paralelepípedo, eu tenho um aspecto em pseudopólipos da retocolite ulcerativa. Tenho úlceras, depois pseudopólipos. Que você vê, esses faros de enchimento são os pseudopólipos. No anátomo patológico, na biópsia, vocês veem que a inflamação não chega à muscular própria. Ela pega a mucosa, submucosa e não chega à muscular. E aí, na avaliação da mucosa, o abscesso de cripta é o achado específico. Então, enquanto na doença de Crohn nós temos o granuloma não caseoso, na retocolite nós temos o abscesso de cripta. Vocês se recordam muito bem, que vocês estudaram isso há muito menos tempo do que eu, que a mucosa intestinal tem as vilosidades e as criptas. Vilosidade e cripta. Na região das criptas é que você tem os abscessos. Por isso que depois descama a mucosa. Esse é o achado da retocolite. Por uma maneira mnemônica, eu gosto de chamar isso aí de microabscesso de criptas. Porque vocês vão aprender e vou gravar que na abscesso macroscópico na barriga, coleção de pus, é o quê? É a doença de Crohn. E o achado característico da retocolite é microabscesso, que é visto na biópsia, nas criptas dentro da mucosa intestinal. Ok? Então é um abscesso microscópico, só visto no registro. Quem dá abscesso macroscópico, quem é? A doença de Crohn.
A retocolite não dá abscesso macroscópico, dá um abscesso só na cripta da mucosa intestinal, que é um microabscesso. Então esse é o achado característico aí da retocolite ulcerativa. Então as crises vêm com pródromos. Qual é o tipo de crise? Uma diarreia com cólicas. Então você tem cólicas intestinais, mais na fossa ilíaca interna, diarreia mucosanguinolenta, uma disenteria mesmo, né? Puxo, tenesmo, urgência fecal, pela inflamação do reto. Então tudo aquilo que a gente discutiu na aula de diarreia, você pensa na diarreia que inflama o reto e o sigmoide. Então tem alteração inflamatória, tem febre baixa, tem muco, tem pulso, tem leucócitos fecais, pode ter elevação do leucograma, de leucócitos do leucograma, sim, pequena quantidade várias vezes por dia, com produtos patológicos. E pode ter dor abdominal, a palpação do lado esquerdo, principalmente. É isso que você vai ver na clínica da retocolite ulcerativa. Um terço tem febre e perda de peso, e no exame físico pode haver sensibilidade aumentada na fossa ilíaca esquerda. A colonoscopia ela é obrigatória para visualização das regiões mucosas, né, para confirmar que é uma retocolite, e para classificar a doença em 3 tipos diferentes. Na colite ulcerativa distal, que é a proctite ou retosigmoidite, na colite esquerda, que é o envolvimento no máximo até o ângulo esplênico do cólon, sempre de distal para proximal, do reto até o ângulo esplênico, e na chamada pancolite, quando você tem acometimento do cólon transverso proximal. Então, cólon direito já chama de pancolite. Então, chegou até o ângulo esplênico ali, colite esquerda. Chegou no cólon direito, pancolite. Está só no reto sigmoide, retite distal, ou retocolite distal. Essa é a classificação. Opa, agora. Isso. É a classificação da retocolite ulcerativa, ok? Tanto a retocolite ulcerativa ou colite ulcerativa quanto a doença de Crohn podem ter manifestações fora do tubo digestivo. As chamadas manifestações extraintestinais. Entretanto, elas são muito mais comuns na retocolite ulcerativa que na doença de Crohn. Por isso eu deixei para colocar nessa parte da aula. Então elas podem ser manifestações dermatológicas, como pioderma gangrenoso. Elas podem ser manifestações articulares, como a artrite reativa ou a espondilite anquilosante. Elas podem ser oftalmológicas, como a uveíte ou a episclerite. Podem ser hepatobilio pancreáticos, como a colelitise, como a colangite esclerosante primária. Então você pode ter manifestações fora do intestino. Algumas dessas manifestações, elas são relacionadas à atividade inflamatória da doença e outras não são relacionadas, parece que são doenças que acometem também os pacientes que têm retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. Vai discutir um pouquinho mais disso daqui para frente. Pelo fato da inflamação não ser transmural, normalmente na retocolite, os exames de sangue não se alteram, só se alteram nas fases graves. Então, o paciente com retocolite tem alteração nos exames de sangue, pensar que ele tem um quadro grave. Geralmente VHS, leucograma, essas coisas não estão alteradas nas formas mais leves, né? O exame complementar principal é a colonoscopia, dá o diagnóstico, faz a biópsia, procura o microabscesso de cripta, exclui outras doenças inflamatórias, exclui o câncer e dá a classificação entre colite distal, esquerda ou pancolite. O enema opaco ele pode ser solicitado, você pode ver esse cólon encurtado e com perda de demonstrações, um cólon careca, decorrente de alterações crônicas. Descamou e já nasceu tantas vezes a mucosa que perdeu as alterações. Então, são nos casos crônicos para ver essa situação. Mas a retocolite pode ter suas complicações também. Então, você imagine uma descamação total da parede do cólon, com exposição da muscular, com a carga grande de bactérias que tem no cólon. O que pode acontecer? 2 coisas. Uma translocação bacteriana, uma sepse grave, o chamado megacólon tóxico, ou um sangramento maciço do intestino, a hemorragia maciça. Então são as colites agudas, as colites graves, hemorragia maciça e megacólon tóxico, que pode acontecer nos pacientes com retocolite ulcerativa. Nesse paciente com infecção grave, eventualmente pode haver uma perfuração. Não é comum. E as estenoses, os estreitamentos do lúmen do cólon na retocolite, não são normais. Quando você tiver uma estenose, pense que apareceu um câncer junto. Porque não é para atingir a musculatura. Por que deu estreitamento? Porque você tem inflamação crônica da mucosa, displasia e câncer coloretal
como uma incidência muito aumentada na retocolite ulcerativa. E esse é um problema comum. O megacolon tóxico acomete 2% dos pacientes, tem uma mortalidade de 10 a 15%. Né? A característica é um quadro de distensão abdominal súbita, uma radiografia com uma distensão localizada do cólon transverso, né, num paciente com retocolite, o megacolon tóxico. Né? Esse paciente vai para a UTI, toma corticoide ou biológicos endovenosos, antibióticos de largo espectro, expansão volêmica, tratamento de suporte e avaliado 24, 48 horas. Melhorou, ótimo. Não melhorou, cirurgia de urgência. O câncer coloretal, ele acomete os pacientes com retocolite porque eles têm inflamação crônica da mucosa. Então vocês vão ver na aula de câncer coloretal que normalmente você tem aquela sequência adenoma, adenocarcinoma, mas você pode ter a sequência inflamação crônica, displasia e câncer sem adenoma. E é isso que acontece na retocolite ulcerativa. Então, com o passar dos anos, né, principalmente depois de 8 anos, começa a aumentar exponencialmente a chance de câncer. Então, é obrigatória uma colonoscopia periódica com biópsias aleatórias da mucosa, a fim de se pesquisar a presença de displasia. Se houver displasia no paciente com retocolite ulcerativa, a chance de câncer está aumentada. Então, nós devemos fazer a coluna anual com biópsia serial. Se tiver displasia, então fazer a colectomia, porque 30% dos pacientes têm câncer quando tem displasia. Então, vejam que por ter risco de câncer e por ser uma doença localizada só no colo e no reto, a cirurgia me parece mais racional do que na doença de Crohn. Então, qual seria a cirurgia? A retirada do colo e do reto. A proctocolectomia total. Ou retocolectomia total. Então, eu tiro o reto e o colo, acabou a retocolite ulcerativa. Obviamente, é uma cirurgia de grande porte. Tem que fazer nos casos com displasia, com estenose, com suspeita de câncer, ou nos pacientes que não respondam ao tratamento clínico de forma eletiva. Aí, nesses pacientes, eu tiro o colo e reto e pego o ilho, faço uma bolsa, um reservatório ileal e jogo esse ilho e anastomose no ânus. Então, proctocolectomia total, com reservatório ileal e anastomose ilional. Esse reservatório é chamado de bolsa ileal. Às vezes, bolsa ileal em J, porque é o formato da bolsa. Tem vários tipos. Com anastomose ilional. É uma cirurgia com alto índice de mortalidade e complicações, mas é a cirurgia que é feita eletivamente. E na urgência, se eu tenho uma perfuração, um megacolon tóxico que não responde ao tratamento clínico, uma hemorragia maciça, o que eu faço? Pelo fato da dissecção extraperitoneal do reto envolver sangramento, ser difícil, eu não faço a ressecção do reto, eu tiro só o cólon. Porque tirando todo o cólon, eu já diminuo a translocação bacteriana, eu diminuo a hemorragia, e num segundo tempo eu resseco o reto e faço a bolsa. Então, na urgência, colectomia total, sepultamento do conto retal e ileostomia terminal. Na fase eletiva, colectomia total com ressecção do reto, retocolectomia total, bolsa ileal em J e anastomose ilional. Ok? São as duas cirurgias que se fazem para a retocolite ulcerativa. O tratamento clínico é basicamente o mesmo do Crohn, que usa sulfasalazina ou mesalazina, enema, supositório, se for só no reto, né? Via oral, não respondeu, você usa corticoide nas fases agudas, biológicos, etc. A mesma coisa da doença de Crohn, praticamente. Indicações de tratamento: tratamento clínico, cirurgia, retardo do crescimento em crianças pequenas, displasia, estenose ou câncer, pelo risco de câncer, perfuração, megacolon tóxico e sangramento. Nessas três de baixo, colectomia total, ileostomia terminal e sepultamento do corpo retal. Nas três de cima, proctocolectomia total, bolsa ileal em J, anastomose ilioanal. Aqui nós temos uma radiografia de um caso de megacolon tóxico, em que a característica é a distensão do cólon transverso. Então gravem esse aspecto aí. Né? Então, megacolon tóxico, o paciente vai para a UTI, recebe antibiótico, corticoide ou infliximab, nutrição enteral e avaliação em 24 a 72 horas. Não melhorou, cirurgia. E aí a última parte da aula, que é o diagnóstico diferencial, né, entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Isso é o principal para vocês. Né? Então, se vocês souberem bem, compreender as doenças e souberem bem essa tabela, vocês vão ter um alto índice de acerto nas questões de doença inflamatória intestinal, que é o que mais cai.
Então vamos ver. Doença perianal. Quem tem? Doença de Crohn ou retocolite? Doença de Crohn. Aquelas fístulas do ânus, porque é doença fistulizante. A retocolite atinge o reto, não o ânus. Não é ano retocolite, é retocolite. Então, doença no períneo e no ânus é doença fistulizante, é doença de Crohn. Não tem na retocolite. Fístulas por inflamação transmural. Quem tem? Doença de Crohn, retocolite não. Abscessos. Não estou falando de microabscessos. Abscessos. Coleção de pus no abdômen. Quem tem? Doença de Crohn, porque é fistulizante. Retocolite não tem. Estenose. Quem tem? Doença de Crohn. Retocolite, quando tem estenose, é um câncer, é complicação. Então veja isso aí. Inflamação do reto. Quem tem? Retocolite. Sempre compromete o reto. E o ilho? Doença de Crohn. É sempre o ilho mais acometido. Então, na retocolite, qual é o mais acometido? O reto. Na doença de Crohn, qual é o mais acometido? O ilho. Pode a doença de Crohn acometer o reto? Pode. Pode a retocolite acometer o ilho? Um pouquinho. Um pouquinho, mas pode. Chama-se lesão de backwash. O líquido inflamatório do colo direito, num paciente com pancolite, reflui pela válvula e inflama o ilho terminal. É raro, mas pode. Estou falando que pode. Vocês vão ver ler alguma coisa, não é que não possa. É que geralmente, se o ilho é acometido, é Crohn. Se o reto é acometido, é retocolite. Granulomas na biópsia, quem tem? Doença de Crohn. Retocolite não tem granuloma. Abscesso de cripta, quem tem? Retocolite. Crohn não tem abscesso de cripta. Na doença de Crohn, o padrão é salteado das lesões. Áreas sãs entremeadas por áreas doentes. Na retocolite, o padrão é contínuo, sempre de distal para proximal. Então, acomete reto e sigmoide, acomete reto, sigmoide e colo esquerdo, ou acomete reto, sigmoide, colo esquerdo e colo direito. É assim a retocolite. Não vai acometer só o colo direito, não tem. Então, as formas são colite distal, colite esquerda ou pancolite. As formas da retocolite. Né? Se você tem colite proximal e não tem distal, pensar em doença de Crohn. Ah, mas eu vi um caso que tirou o colo no retocolite, o reto era normal, o intestino era todo inflamado. Claro, ele usava enemas de corticoide. Aí, quando desinflamava o reto, não conseguia chegar na parte proximal e desinflamar. Veja, não quer dizer que o reto não seja doente. Ele está mais bem tratado do que o resto. Mas sempre comete o reto da retocolite. Chave fisiopatológica para explicar a maior parte dos sintomas e das diferenças. Na doença de Crohn, a inflamação é transmural. Na retocolite é mucosa sobre mucosa. Então, gravem bem essas diferenças que é o mais importante para a prova. Sobre as manifestações aí, degrau diferencial, em 10 a 15% fica como colite inespecífica que a gente não sabe. E sobre as manifestações extraintestinais, são mais comuns na retocolite do que na doença de Crohn, mas pode haver nos dois, ok? Então aqui, episclerite, inflamação, né, periférica na esclera, né? Então algumas são relacionadas à atividade, parece que a inflamação no intestino libera fatores inflamatórios sistêmicos que vão dar inflamações reacionais em outros locais. Isso significa que se eu ressecar o colo e o reto, melhora essa atividade inflamatória. Se eu tratar bem o colo, melhora. O que é isso? Artropatias reativas, episclerites, eritema nodoso mais ou menos. Não relacionadas. Sacroileite. Então grave. Esqueleto axial, espondilite anquilosante e sacroileite. Não tem relação com a atividade da doença. Você tira o colo e continua. Me parece que alterações no HLA-B27 encontradas nesses dois pacientes fazem com que eles tenham uma retocolite e tenham também a espondilite anquilosante e o sacroileite. Já a artropatia reativa é nas crises de inflamação. Tem um paciente que me fala, doutor, eu sei que vou ter crise que começa a doer minha mão, meu punho. Então já sente uma artrite reacional e inflamação no intestino. No olho, a episclerite tem relação. Esses dias foi um paciente no meu consultório. Chegou lá, bateu o olho, parecia um conjuntivite, né? Uma esclera vermelhinha, né? Aí ela falou, não sei o que, tem um sangramento intestinal, teve sangramento e tal. Eu falei, isso no seu olho o que é? Fui no oftalmo ontem e ele falou que é uma inflamação, mas ele não sabe de onde é a inflamação. Eu falei, mas eu sei. É da sua inflamação intestinal que está dando reação para isso. Quer dizer, ele vê que tem uma episclerite, é inflamável, mas ele não vê a causa, não é bacteriano, não é nada, porque é doença inflamatória. Obviamente, os cálculos biliares acontecem porque você não tem absorção, né? Você sabe que os sais biliares, eles são secretados à bile e são reabsorvidos no ilho terminal. Se tem o ilho terminal doente, o que acontece?
não reabsorve os sais biliares, não dissolve os pigmentos biliares, cálculos biliares. Né? E você tem também a colangite esclerosante primária, que é parcialmente relacionada, mais para não relacionada, que acontece nos pacientes com doença inflamatória. Por isso que sempre que se opera um paciente com retocolite, se faz uma biópsia hepática. Sempre vão ter casos em que tem retocolite e tem alteração de enzimas hepáticas junto. É pela possibilidade de colangite esclerosante primária associada. Tá? E o pioderma gangrenoso é mais para associado, né? E o eritema nodoso mais relacionado, mas os dois são controversos, tá bom? Muito bem, então, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar para vocês do inflamatório intestinal. Eu sei que é um assunto um pouco indigesto, mas eu procurei bater várias vezes nas teclas mais importantes. A gente vai dar outra paradinha de 10 minutos e a gente volta com a aula um pouco mais curta e com discussões de questões sobre diarreias crônicas. A gente vai falar na próxima aula algumas causas e também de doenças inflamatórias intestinais.